Bem-vindos a esta palestra ou webinário sobre o ano 2018 à luz da astrologia. O meu nome é João Medeiros, eu sou um astrólogo português, também coach e autor, e quero neste vídeo explicar a minha visão destas novas perspectivas para o novo ano, uma perspectiva mundial, sobretudo, e sociológica, económica também, política, em termos também nacionais, em especial de Portugal, e com algumas dicas também em termos individuais, embora esta abordagem não seja focada nos signos propriamente ditos das pessoas, mas numa visão mais coletiva. Então, à luz da astrologia, não da minha opinião pessoal, como cidadão do mundo, mas com base nas técnicas que eu conheço e que trabalhei ao longo dos últimos anos. Contudo, para sabermos o que pode ser o ano 2018 ou os temas de 2018, é normal que tenhamos que ter uma noção do que passou em 2017 e já agora que abordagens astrológicas foram também mais eficazes para identificar os padrões de 2017. E o que foi importante em 2017 no plano mundial, por exemplo, o início do mandato de Trump, instável como se previa, também esta animosidade com a Coreia do Norte e vice-versa. Não tão esperada a eleição de Emmanuel Macron, que vai dar outro fôlego ao espírito de união da União Europeia e aliviar um bocado os ânimos em relação às tendências nacionalistas e extremistas de Le Pen. O fim da guerra na Síria em relação ao Daesh, portanto o Daesh na Síria e no Iraque derrotado, foi uma grande notícia, uma vez que o terrorismo foi o tema nos últimos 3 anos. As mulheres ganharem destaque pelo denúncio de abusos sexuais, desde o início a Marcha das Mulheres, em janeiro de 2017, e depois ao longo dos meses seguintes e no final do ano. De tal forma, o escândalo tomou proporções que foram eleitas personalidade do ano pela Time. A independência da Catalunha, respectivo impasse, também é uma notícia muito importante. E, embora não fosse assim uma notícia tão estranha, a tomada de posse de João Lourenço, o início de um novo ciclo em Angola, a forma como ele saneou antigos colaboradores de Eduardo dos Santos foi uma surpresa. E também a surpresa a destituição de Robert Mugabe em 2017. A Bitcoin também a ter algum peso como fenómeno da Bolsa. Pela negativa, o que caracterizou 2017, sem sombra de dúvida, foram as alterações climáticas e os furacões e os incêndios. A seca, portanto, uma consciência maior de que realmente estamos aqui numa fase, ou podemos estar numa fase bastante preocupante em termos da mudança do clima no planeta. O pódio, por isso mesmo, dos 13 eventos mais importantes de 2017 a nível mundial, na minha opinião, pode ir para as alterações climáticas, seguido da paz ou do fim do Daesh, também do movimento feminino e da expansão económica, uma vez que foi o melhor ano dos últimos 10 anos para muitos países. O impasse na Catalunha e a esperança na União Europeia. Portanto, isto terão sido os temas mais fortes do ano de 2017. Em Portugal, tivemos novamente uma atitude muito ativa do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo na época dos incêndios. O início do mandato do Guterres na ONU, o novo Web Summit, desta vez com uma outra polémica. A grande notícia foi a vitória de Salvador Sobral na Eurovisão da Canção, no mesmo dia em que houve a visita do Papa e uma vitória do Benfica no campeonato, e na mesma semana em que Madonna se decidiu a vir para Portugal. Portanto, tudo eventos, sobretudo da Eurovisão, também prestigiantes. A vitória nos World Travel Awards, Oscars do Turismo, para Portugal pela primeira vez. Cristiano Ronaldo a consagrar-se com a quinta bola de ouro. E ainda, esta notícia também absolutamente surpreendente, de não só Portugal sair da minoria do procedimento por déficit excessivo, mas também porque Mário Centeno foi eleito como presidente do Eurogrupo, algo que era impensável há um ano atrás, muito menos há 2 anos atrás. Pela negativa, o ano 2017 caracterizou-se em Portugal, em particular a perda de Mário Soares, um grande político, e também de outras individualidades, como Belmiro de Azevedo, um grande industrial, e um homem da música, José Pedro, dos chutes e pontapés. Mas a notícia que se destacou mais pela negativa foram os incêndios, a catástrofe dos incêndios, onde morreram 100 pessoas e foi queimado 5% do território nacional, para além de haver uma seca já extrema.
Então, aqui também no nosso país, a evidência das mudanças climáticas e uma falta de preparação e coordenação de esforços nos incêndios, e terá sido a mancha negra do ano. E também o escândalo da Raríssimas, embora com menos peso. O pódio é, na minha opinião, o número 1. Salvador Sobral é o nome mais pesquisado em 2017 pelos internautas portugueses e partilha pódio com a tragédia de Pedrógão e com também a melhoria económica portuguesa e vitória de Centeno no Eurogrupo, o que sinaliza o maior respeito pelo esforço dos portugueses e pela política social que tem desenvolvido nos últimos 2 anos. Então, são algumas notícias positivas. Então, o que é que se passou em termos práticos de trânsitos para nós podemos ter antecipado eventos destes? Domínio do fogo, uma tónica de competição e calor, violência da natureza, furacões e incêndios, prosperidade económica, sinalizadas pela boa harmonia entre Júpiter e Saturno, compromisso e reforço da União Europeia, que podemos associar a Júpiter em balança, e, em geral, poder ser um ano de Venza. Vou explicar melhor à frente, devido à anulação do Daesh, movimentos independentistas, fim de regimes absolutistas, pressão da mulher e dos seus direitos, e através do mundo artista e mais jovens na política. Nós tivemos a ocasião, quando falámos da antevisão de 2017, de focar a maioria destes acontecimentos que se vieram mesmo a realizar na prática. 2018, então, o que é que nós podemos, à partida, esperar como tendências ou como temas mais fortes? Para isso, temos que recordar uma das técnicas mais interessantes para se interpretar os novos anos que começam. Eu confesso que não utilizava esta técnica até há 2 anos atrás e tenho vindo cada vez mais a respeitá-la. Então, segundo esta visão, que é a forma mais simples de se interpretar um novo ano astrológico, porque a astrologia mundial pode ser muito complexa, poderá haver realmente um planeta cuja energia ou arquétipo domina os temas desse ano que começa. Ano zodiacal, que começa oficialmente em 21 de março e termina 21 de março do ano seguinte, mas na prática, para todos os efeitos, 2 meses antes, ou seja, a partir de 20 de janeiro, já há uma sobreposição de regências entre o ano que finda e o novo ano. Ou seja, a partir de 20 de janeiro já podemos dizer que há claramente já temas que vão começar a dominar o ano que vem. Isto implica também nós acreditarmos que há uma repetição de temas comuns em ciclos de 7 anos. E eu, para aceitar esta hipótese, tive que estudar e considerar a hipótese de um ciclo que muita gente desconhece a origem na astrologia, que é o ciclo solar primário dos profetas. Um ciclo de origem cabalística, que não é assim tão clara qual é que foi a primeira fonte onde surgiu este ciclo. Quem terá sido o primeiro astrólogo a publicá-lo ou a investigá-lo. Esta é a versão mais falada, provavelmente é a versão mais original, mencionada no século XIX por Sefarial, por exemplo, altamente desvalorizada pelos astrólogos tradicionais, uma vez que outros astrólogos como William Lilly e Ptolomeu nunca falaram deste ciclo. Nesta hipótese, cada astro governa um ciclo de 36 anos, pela ordem inversa dos dias da semana. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, o Sol rege o domingo, tivemos 36 anos do Sol, e depois temos 36 anos do planeta que rege o sábado, que é neste caso Saturno. E nesta visão, nesta versão, o próprio astro começa no primeiro ano a governar o ciclo que ele inicia. Ou seja, isto significaria que, caso isto funcionasse, 2017 teria sido um ano de Saturno, o início de um grande ciclo de Saturno e um ano de Saturno. E o de 2018 seria um ano de Júpiter. Eu aceito que possa haver ciclos de 36 anos, embora não compreenda exatamente como é que chegou a esta conclusão, mas aceito, pela evidência histórica do século XX, que esta sequência faça sentido, porque, por exemplo, nos anos de Mercúrio houve grande desenvolvimento de transportes, porque, por exemplo, nos anos de Marte tivemos 2 guerras mundiais, porque nos anos da Lua tivemos baby boom e um crescimento da população mundial e mais afirmação da mulher, porque nos anos do Sol tivemos mais espetáculos e também mais calor, portanto o tema das alterações climáticas a começar a surgir. Portanto, eu não posso negar que faça algum sentido. Agora, o que não me faz sentido é considerar que a sequência anual é esta, mas mais esta. Ou seja, que haja continuação entre a quebra de grande ciclo, por exemplo, do Sol para Saturno. O planeta que governa o primeiro ano seguinte continua na mesma sequência
da estrela dos magos. Ou seja, se o ano de 2016 foi do Sol, o ano de 2017 à partida não pode ser um ano de Saturno, mas um ano de Vênus, que é o planeta que na estrela tem maior velocidade a seguir ao Sol. E isto implica que, de facto, haja temas comuns a cada ciclo de 7 anos. A minha justificação para isto acontecer é porque, noutras práticas astrológicas, como por exemplo os dias da semana e das horas planetárias, não há quebras de abruptas. Por exemplo, não se passa de uma quarta-feira para um domingo. E portanto isto contraria um pouco aquilo que é a filosofia normal da astrologia tradicional, haver uma quebra assim tão abrupta de um ano para o outro, mesmo que se possa considerar que há uma alteração de ciclo em termos globais. Caso de facto funcione, temos começado uma época de Saturno, que eu acho que faz sentido, a partir de 2017 até 2052, é verdade que seria um ciclo bastante desafiante em termos mundiais, porque Saturno é um planeta, em geral, mais pesado. E, portanto, posto isto, o que eu acredito, e pelos vistos ficou comprovado na última antevisão de 2017, é que os planetas podem ter ascendência sobre cada ano da civilização, com intervalos de 7 anos entre cada ano de vigor. Ou seja, isto significa que, por exemplo, 1912, 1919, 1926, em múltiplos de 7 a partir daí, terão sido anos de Vênus em geral, que, por exemplo, 1946, 53, 81, 2009, 1918 terão sido anos do Sol, e que, por exemplo, 2018, tal como 2011, tal como 76, tal como 79, ou 41, ou 34, serão anos do planeta Mercúrio. E é nessa base que eu vou estabelecer agora algumas dessas tendências, para além de outras técnicas que eu vou usar. Então, lembrando que algumas evidências disto poder fazer sentido. Nos anos de Marte foram caracterizados por quê? Por anos tendencialmente violentos, com mais terrorismo, explosões e guerra, anos tendencialmente recessivos, com alguma tendência de revoluções, tendências instáveis e de crises financeiras e bolsistas. Portanto, foram anos mais típicos de Marte. Anos típicos do Sol, o que é que foram tendências? Novas lideranças políticas, por exemplo, JFK, Obama e até o próprio Trump. Haver novos ciclos governativos. Haver lideranças carismáticas. Espetáculos mais marcantes, como por exemplo a final de rugby em África do Sul em 95. A celebração da pluralidade das raças. Anos genericamente animados e de alguma esperança. Isto foi o que caracterizou, por exemplo, 2016. E outros anos múltiplos de 7, ou com uma diferença de 7 anos. Não são múltiplos, são com uma diferença de 7 anos. Os anos de Vênus teriam sido, por exemplo, 1912, 33, 40, 82 e 2017. Confirmou-se, a meu entender, tal como tinha apresentado como tese, como hipótese, de ser um ano de Vênus, cujas tendências são de derrubo de regimes totalitários, independência de países, fim de guerras longas, protestos por mais democracia, movimentos de estudantes aos jovens, melhorias económicas e acordos, mais relevância da música, a arte, da sexualidade e das mulheres, e mais intervenção dos jovens. Portanto, tudo isto se confirmou, claro que mais do que isto se confirmou, mas tudo isto se confirmou durante o ano 2017. Eu vou só recordar, por exemplo, em 68 tivemos a famosa Revolução de Maio de 68, que, por exemplo, em 1947 tivemos a independência da Índia, em 1965 o fim da guerra do Vietnã, portanto, e em, por exemplo, 2013 o fim do regime de Saddam, em 2010, final de 2010, a Primavera Árabe. Portanto, tudo isto foram tendências de anos de Vênus e que se confirmaram novamente pelos factos. Tanto é assim, e na altura falámos que, por exemplo, o elemento dominante terá sido o fogo, devido aos trânsitos em fogo serem maioritários. No entanto, a Vênus de ser o planeta governante do ano, que seria um ano de assinatura Vênus-Fogo, segundo essa tese. E, como curiosidade, lembramos que, para além da revista Time ter eleito as mulheres denunciadoras de abusos como personalidade do ano, os 3 filmes de bilheteira com mais vendas foram, o que nunca tinha acontecido desde 1958, protagonizados por mulheres.
como Star Wars, A Bela e o Monstro e Mulher Maravilha ou Wonder Woman, que representa muito bem este arquétipo, a afirmação de poder do feminino. Nesse sentido, o que é que nós podemos esperar dos anos de Mercúrio? À partida, o que é que Mercúrio representa e o que é que podemos esperar de anos de Mercúrio? Sabendo nós que Mercúrio é um planeta mais mental, mais tecnológico, mais variável na sua expressão, mais miúdo e mais cientista. Então, para isto é importante lembrarmos-nos o que é que de estudarmos o que é que de interessante se passou durante estes anos. 1913, 1920, 27, 34, 41, 48, 69, 76, 83. Portanto, o que é que se passou de significativo nestes anos? O que é que foi o tema comum? E o tema comum, por exemplo, mais recentemente, foi a criação da ARPANET, os primórdios da internet e mesmo da World Wide Web. Portanto, a internet foi criada, houve passos significativos durante anos de Mercúrio. O computador Apple foi também criado em anos de Mercúrio. Outro acontecimento importante foi a primeira vez que um jogador de xadrez campeão mundial, como Garry Kasparov, foi derrotado pela inteligência artificial. Também foi a reunião e o acordo do protocolo de Kyoto e a sua ratificação 7 anos mais tarde. Foi também 1913, por exemplo, o ano em que se registrou a temperatura mais elevada alguma vez registrada no planeta, até 2015. Foi o ano de criação da Organização Mundial da Saúde, do primeiro voo do Concorde e da suposta chegada à Lua do homem. Então, um ano em que o tema espacial foi muito importante. Independência de Israel e também, embora a Ovelha Dolly tivesse sido clonada em 96, só em 97 é que esse tema veio a público e foi conhecido. Então, temas de facto de ciência em diversos aspectos diferentes. De internet, ecologia, espaço, transportes, computadores, inteligência artificial, genética e saúde. Do plano da cultura e da arte, destacou-se, por exemplo, em 97, o fenómeno Harry Potter, um fenómeno bastante de Mercúrio, porque Mercúrio é o menino prodígio. O lançamento do Facebook, ainda que fosse em fevereiro de 2004, já entrou dentro da influência de Mercúrio, que começou oficialmente em março de 2004. E filmes associados, portanto, Uma Criança Sozinha, Home Alone e transportes, o Titanic e o Aviador, uma vez que Mercúrio também tem a ver com transportes. Por falar em transportes, foi o ano também da morte por acidente de automóvel de Diana e de James Dean. Lego foi criado e a Apple também foram sempre anos importantes para esta empresa, ou de regresso de Steve Jobs, ou de lançamento de produtos importantes da empresa. Inclusivamente o ano da morte de Steve Jobs foi um ano de Mercúrio. E também o livro dos recordes do Guinness. Portanto, tudo eventos de Mercúrio. Agora, alguns dos acontecimentos mais interessantes, vamos ver estes dados, teve a ver com o seguinte. Nós, à partida, poderíamos esperar que os 7 terremotos mais mortíferos dos últimos 100 anos fossem igualmente distribuídos pelos diversos planetas. Ou seja, que o normal seria que houvesse um terremoto mortífero em anos de Saturno, outro em anos de Júpiter, outro em anos de Marte e assim sucessivamente. Quanto muito, se houvesse um astro onde houvesse uma frequência de 2 ou mais de 2, por exemplo, 3 terremotos, já poderíamos considerar como uma suspeita de nesse ano poder haver uma tendência para mais eventos destrutivos. Não estou a falar dos terremotos com mais magnitude, mas daqueles que causaram mais vítimas. Então, o que é que se passou? Tivemos nada mais, nada menos do que dos 7, 5 aconteceram em anos de Mercúrio, o que é uma estatística colossal que nos leva a pensar muito sobre isto. E nem sequer está incluído aqui Fukushima, que foi já em março de 2011, nem sequer estamos a considerar como um dos terremotos mais mortíferos. E, portanto, o mais mortífero de todos, com quase 600 mil pessoas mortas na China em 1976, mas já anteriormente tinha havido outros, como no Turcomenistão em 1948, e na Indonésia em 2004, e também na China em 1920 e 27, penso eu, que foram na China, portanto, com milhares e milhares de vítimas, aqueles que ficaram no top 7 do século XX. Então, isto dá-nos muito que pensar, porque tradicionalmente Mercúrio era o planeta
dos terremotos, do vento que vem da Terra. E pode a audiência perguntar-se, então, mas se isto é assim tão óbvio, porque é que os sismólogos nunca perceberam esta tendência? Eu não sei se perceberam ou não. O que eu acho é que é normal que os sismólogos não façam distinção entre um terremoto pelo número de vítimas, mas pela sua magnitude. E assim, nós aqui utilizamos esse critério e, portanto, faz sentido, uma vez que Mercúrio rege os seres humanos, que possa haver esta grande discrepância. O que implica que em anos de Mercúrio, lá está, inclusivamente anos que não temos aqui representados, como o terremoto mais mortífero da história, em 1556, em Shenzhen, China, foi em fevereiro já do ano que iniciaria de Mercúrio, nesse mês de março seguinte, e também o terremoto de São Francisco em 1906, um dos mais fortes de sempre nos Estados Unidos, e o último terremoto em Portugal, também continental, foi em 1969, o mais importante. Portanto, há de facto uma tendência fora do comum de eventos destrutivos naturais com mais vítimas mortais em anos de Mercúrio. Não estou a dizer que isto tenha que acontecer obrigatoriamente no próximo ano 2018, mas até porque houve aqui uma distância de alguns anos entre os terremotos com mais vítimas, nomeadamente de praticamente 21 anos de distância, mas há realmente uma tendência muito acima da média. Então isto significa que em anos de Mercúrio houve o quê? Em termos de traços que poderão repetir-se em 2018. Desenvolvimentos tecnológicos, computadores, inteligência artificial, microprocessadores, nanotecnologia, tecnologias de transportes e de exploração do espaço, o que é uma boa notícia, por exemplo, para Elon Musk, esse grande pioneiro dos transportes elétricos e também do novo tipo de exploração espacial. Tecnologias de rede e informação, internet e redes sociais em grande expansão. Concertação para protocolos no sentido da saúde pública e do ambiente, ou seja, para regulamentar a poluição. E mais destaque na cultura, na arte, no cinema, para magos, miúdos e cientistas. Tecnologia Apple e de microcomputadores também sempre em grande atenção, com grande atenção, e maior frequência de terremotos mortíferos. Isto pode ser uma tendência, embora eu não vote particularmente nos terremotos, mas noutro tipo de eventos. Então, vamos ver também quais é que são os trânsitos predominantes, que é outra forma de vermos a energia predominante durante o ano 2018, cuja grande notícia em termos astrológicos é a entrada de Saturno em Capricórnio, que entrou em 20 de dezembro de 2017, e a entrada de Urano também em Touro. Então, vamos continuar com Júpiter em Escorpião até praticamente novembro de 2018. Marte a fazer uma retrogradação em Aquário na altura do verão e os outros planetas com algum equilíbrio na distribuição do peso dos seus elementos. O que significa que fizemos uma ponderação normal, incorporando o mesmo peso para qualquer destes planetas, onde há mais frequência maior frequência é em Terra, elemento Terra. E, portanto, seguido da água, o que são dois temas importantes em termos planetários para o ano que começa. E a Terra tem muito a ver com a vertente prática, pragmática do trabalho, as pessoas preocuparem-se mais com o trabalho, com o dinheiro, com a segurança, com o investimento, com a casa, com também a saúde e com a parte emocional afetiva da água. Em particular, Saturno e Urano formam um trígono, o que é um padrão que também reforça esta tendência de ser um ano de Mercúrio, de automatização, de produtividade, de se conseguirem materializar inovações. Ou seja, da ciência começar a entrar, de alguma forma, a haver inovações dentro da economia, novas tecnologias tomarem forma na prática. Agora acentua-se em Terra, e também começou em 2017 esta mudança do mercado de capitais, também com as criptomoedas, que papel é que podem ter nos novos tempos. Mas à partida é, mais uma vez, uma confirmação da importância de se conseguir materializar novas tecnologias e novas ideias, o que é bom para as energias renováveis, por exemplo, e para uma certa agitação de bolsa. As novas empresas podem surgir do nada, startups, e de repente arrancam com um volume de negócios gigantesco. Então, nesse sentido, é uma oportunidade. Agora,
Lembrando, uma vez que Saturno é uma das notícias deste ano, a entrada em Capricórnio, como é que nós podemos interpretar estas tendências de Saturno em Capricórnio? Então, é óbvio que esta tendência não se centra só em 2018, associando aos últimos trânsitos de Saturno em Capricórnio durante o século XX, o que é que nós notamos? Que realmente houve sempre mudanças institucionais, empresariais e políticas e mesmo financeiras fortes. Como, por exemplo, a Grande Depressão de 1929, a construção do Muro de Berlim, sendo o muro um tema de Saturno, e também a queda do Muro de Berlim. É verdade que Saturno, em cada um desses ingressos, estava posicionado de forma diferente. Por exemplo, no ingresso associado à queda do muro, Saturno fazia conjunção a Urano e à Lua. E, portanto, nós não podemos considerar por si só como importante o facto de ele transitar em Capricórnio. Embora seja normal que o tema dos muros e da redefinição das empresas e dos Estados e das moedas seja um tema em destaque. Este ciclo foi sempre presente em mudanças importantes do comunismo e também em fases com alguma tendência depressiva. Agora, a particularidade deste ingresso é que é um ingresso combusto, ou seja, o Sol está um pouquinho antes de Saturno, em Sagitário, o que é uma raridade astrológica. Penso que aconteceu para aí 7 vezes em todo o século XX. E esteve associado, e considerando também um plano histórico anterior ao século XX, sempre que um Saturno ingressou em um novo signo, estando Saturno combusto, ou seja, perto e queimado pelo Sol, houve uma tendência de grandes explosões, de ensaios nucleares, bombas nucleares, foi o caso de Hiroshima, e ou incêndios em grandes cidades, que foi o que aconteceu com o grande incêndio de Londres ou com o grande incêndio de Chicago. Então, isto são temas não só para 2018, mas que poderão também acontecer até 2020. Outra notícia é a entrada do Urano em Touro. Eu aqui não tenho um estudo tão exaustivo para poder ter uma opinião tão clara, mas é verdade que o Urano começa e depois volta a ingressar em Carneiro de novo, e que a sua presença em Touro assume-se até 2026. Como ele tem um ciclo de 7 anos, normalmente a metade do ciclo, ou seja, lá para 2021, 2022, é quando se notará o auge desta proposta do Urano em Touro. Uma proposta de revolução na relação com a matéria, com o dinheiro, com a banca, com a propriedade, e que, curiosamente, o jogo do monopólio foi inventado com o trânsito de Urano, mas também a Guerra Mundial II aconteceu no trânsito de Urano em Touro. Sim, alguns desenvolvimentos da química, dos motores, e é também provável, sem dúvida, as mudanças das formas de pagamento, no mercado de ações, nas propriedades, na agricultura também, uma vez que Touro está muito associado à agricultura. Portanto, são alguns temas que podem estar em curso já em 2018 também. 2018 que tem, como é normal, 3 ciclos de retrogradação de Mercúrio, começando em Fogo, nas alturas de março, abril, julho, agosto e novembro, dezembro. Temos também uma retrogradação de Vênus a acontecer em outubro e novembro, nos signos de Balança e Escorpião. Temos uma retrogradação de Marte a acontecer em Aquário no meio do ano, no verão. Verão esse que pode ser mais agitado em termos mundiais, não só por isto, mas devido aos eclipses acontecer a maior número no verão. Júpiter está em Escorpião, fica retrógrado em março e volta a ficar direto em julho, entrando em Sagitário em novembro. Capricórnio fica retrógrado em abril e volta a ficar direto em julho. Urano entra em maio em Touro, fica retrógrado depois em agosto, perto do grau 2, e depois volta a entrar em Carneiro. E temos, como é normal, pelo menos 4 eclipses, sendo que a maioria estão focados no verão. É sempre normal haver 4 eclipses, um da Lua, um do Sol, 2 da Lua e 2 do Sol. Neste, por acaso, temos mais temos um quinto eclipse. Em Leão, Caranguejo, Aquário e... se alguém no seu mapa natal tiver estes graus como importantes, por exemplo, alguém que tenha o Sol a 27 graus de Aquário, é óbvio que pode ter um ano mais extraordinário do que o normal. E, no plano mundial, independentemente das tendências astrológicas, o que é que já se espera, o que é que já se sabe que pode e vai acontecer?
Mundial da Rússia e eleições na Rússia, onde, à partida, estão encaminhadas já para a vitória de Vladimir Putin. O casamento do príncipe Harry, o movimento Me Too, agora com o tema Time's Up, também pode ter aqui outra expressão. Estão programado turismo espacial e uma missão também ao planeta Mercúrio. O que é que se passará na Venezuela? Continuará em crise. E na Catalunha, será que continua em passo ou se arranja uma solução? E as criptomoedas, qual será o seu papel? Finalmente, os modelos Tesla poderem ser distribuídos em maior quantidade? Pode ser. E o que é que se passará aqui com esta polémica entre os Estados Unidos e Coreia? Será que passa e para, uma vez que ultimamente o líder norte-coreano até deu sinais de querer diálogo? E o que é que se passará entre, por exemplo, o Irão e a Arábia Saudita, dois colossos do Médio Oriente, que estão também num despique político muito forte? Já agora, também já se sabe, vai ser lançado um novo produto da Apple, o HomePod, que pode vir também a ser um sucesso muito significativo. No plano nacional, ou seja, em Portugal, o que é que já se espera? E já se espera que venha a ser um ano cheio, independentemente da astrologia, porque nós vamos ter aqui o Festival da Eurovisão pela primeira vez, vamos ter pela terceira vez um Web Summit, sendo que este Web Summit, por ser um ano de Mercúrio, pode ser o mais importante dos três. Vamos ter nova edição do Rock in Rio, Centeno a assumir a pasta do Eurogrupo e alguns concertos também importantes e a presença de Portugal no Mundial de 2018. No plano pessoal, ou seja, quem está a ouvir esta gravação e que eu questiono o que é que, quanto mais tu focar os objetivos, se tu nada fizeres, é óbvio que nada vai acontecer de significativo, não podes estar à espera que os sonhos aconteçam do ar, e uma das propostas da Terra é pôr em ação, é começar a fazer, a trabalhar, a mexer, a agir depressa e bem. Então, sugestão atendendo aos trânsitos de Saturno em Capricórnio, Júpiter em Escorpião, Marte em Aquário e Urano a entrar em Terra. Não perder tempo, ser organizado, planear e decidir com rapidez. Fazer listas de tarefas e planos. Ser mais ambicioso, empreendedor e profissional. Viver com mais verdade, mais paixão e intensidade nas relações devido ao Júpiter em Escorpião. Gerir o dinheiro de forma alternativa. Diversificar os investimentos. Aquilo que para nós é importante ter. Tirar partido das tecnologias e das redes sociais. Pôr em prática os grandes sonhos e as grandes ambições. Ser pragmático, ir à essência. Dar atenção à comida e à ecologia. Mais atenção às legalidades, formalidades, burocracias e também simplificá-las. Isto são dicas e sugestões para o ano de 2018, que pode favorecer mais os signos de terra, touro e virgem, devido ao trânsito de Saturno e ao trânsito de Júpiter. Também escorpião, em particular, devido ao trânsito de Júpiter em escorpião. Um pouco mais desafiante para câncer, devido à oposição de Saturno. E também mais desafiante para Áries, Carneiro e para Libra, Balança, devido à quadratura de Saturno em Capricórnio. As águas, peixes, relativamente fáceis e relativamente neutro para o ar de Balança, Aquário e Gêmeos. Aqui temos uma das formas de se analisar o novo ano zodiacal, ver como é que está o Sol e o resto dos astros no início da primavera no hemisfério norte. Aqui calculado para os Estados Unidos, sempre a grande potência, e o que nós vemos é o indicador de tensão, por um lado, porque Marte e Saturno, os dois maléficos, fazem oposição ao ascendente, portanto uma posição aqui muito forte, e uma quadratura ao Sol, da liderança, uma quadratura aplicativa ainda por cima, ou seja, crescente, estando o Sol a fazer também uma quadratura ao ascendente, o que indica que, sim, sem dúvida, os Estados Unidos podem estar sob grande pressão dos seus parceiros, ou dos seus oponentes, ou dos seus rivais, ainda que o caranguejo esteja a ascender e a Lua seja o governante e está numa posição máxima de exaltação e de estabilidade. Portanto, uma nota um pouco mais suave para este trânsito em relação ao ano que passou, mas que mesmo assim não invalida o facto de estar sob a grande tensão Saturno, Marte e Sol sobre o ascendente. Aqui temos esses mesmos posicionamentos. Sendo que a grande notícia deste ingresso é a quadratura aplicativa de Sol muito estreita com Marte em Capricórnio. Então, se nós virmos as últimas vezes que isso aconteceu, no século, aqui está no século XXI, mas no século XX, foi 1929, 39, 71, 76, 2008 e agora.
Ou seja, sempre que houve ingressos da primavera em que o Sol fazia uma quadratura aplicativa a Marte. Neste caso, em 29, Marte estava em Caranguejo, Sol Câncer. Em 1939, Marte em Capricórnio, com uma orbe mínima de 10 minutos. Também em Capricórnio em 71, em Caranguejo em 76, em Caranguejo em 2008. Então o que é que se passou foi, em 29 o crash e a Grande Depressão, em 39 o início da Segunda Guerra Mundial, em 71 o choque do dólar, fim do sistema Bretton Woods com a saída do dólar da paridade em relação ao ouro. Não aconteceu nada aparentemente financeiro em 66, a não ser uma seca na União da Inglaterra e o terremoto mais mortífero de sempre no século XX. Tivemos em 2008 a grande crise financeira, o início da grande crise, e agora podemos ter algo semelhante a estes factos. Lembrando, contudo, que destes ingressos o mais desafiante foi de 29, porque houve em simultâneo uma quadratura a Saturno em Capricórnio. A mais leve foi de 71, porque houve em simultâneo um trigo na aplicativa Júpiter. E também outra que foi um bocadinho mais séria foi em 2008, porque houve uma quadratura simultânea a Plutão em Capricórnio. De todo modo, é um ano tenso, muito tenso, em termos mundiais, e isso não há grandes dúvidas sobre isso. Seja qual for a razão, seja climática ou financeira ou bélica, é um ingresso um bocadinho tenso, ou bastante tenso. Então, resumindo as tendências globais para 2018, ou seja, tudo o que falámos até aqui é para, por assim dizer, desaguar nestas tendências que me parecem mais credíveis para o ano que aí vem. Por ser ano de Mercúrio, tendência para destaque do quê? Ciência e tecnologias, sobretudo digitais, inteligência artificial, nanotecnologia, transportes, comunicações e redes sociais, ou seja, transportes espaciais e novos tipos de transportes e novos tipos de comunicações. Exploração do espaço, crianças prodígio, seja na realidade ou na arte. Eventos naturais mais destrutivos, sejam climáticos ou telúricos, onde se podem incluir também os vulcões. Preocupação com ecologia, saúde e ambiente. E regulamentação maior da poluição. Portanto, isto tudo são temas que foram comuns em anos de Mercúrio e que podem repetir-se em 2018, ou devem repetir-se em 2018. Por ser um ano com Terra dominante e Sol tenso com Marte, tendência para mais destaque para os mercados financeiros e banca, moedas, criptomoedas, sistemas monetários e relação com o dinheiro, relação com a terra, alimentação e saúde pública, onde se inclui a medicina. Portanto, isto são, na minha opinião, tendências importantes para 2018 no plano mundial. Para além disto, por ser o ingresso de Saturno em Capricórnio, nas configurações que nós vimos, tendo em conta que no ingresso existe uma conjunção com Vênus, que apesar de tudo modera este ingresso, tendência a temperaturas mais extremas, seja invernos mais frios ou verões mais quentes, ou seja, para novos recordes. Desenvolvimento das clivagens e dos muros entre o Brexit e dos Estados Unidos, mas com consequências complexas para os próprios, sendo que os Estados Unidos podem estar sob grande pressão. Não é depressão, é que podem estar sob pressão dos seus aliados ou inimigos. Maior instabilidade financeira mundial, mudança forte das paridades das moedas, em que eu aqui tenho a suspeita, não tenho a certeza, que dólar e libra poderão também desvalorizar-se, ou pelo menos haver alguma volatilidade entre os câmbios das moedas maior do que o normal. Maior perigo de acidentes ou de ameaças nucleares, porque foi isso também que aconteceu, não só em 2018, mas até 2020, isso é normal. Reforma bancária do euro, num contexto que até pode lucrar com a dependência da política americana, mesmo com os desafios de Espanha e de outros países da União Europeia. Devido a outros argumentos, como temos ainda o trânsito de Júpiter em Escorpião e o mapa horário que realizei sobre Saturno, sim, são de esperar novos escândalos sexuais envolvendo poderosos. Sim, a crescente afirmação da mulher em cargos importantes da sociedade. O verão mais dado a eventos desafiantes, sejam militares ou naturais. E a classe dos artistas e desportistas cada vez com mais papel político. Portanto, tudo isto me parece que são temas em voga durante o ano 2018, à luz daquilo que sei da astrologia. Para Portugal, alguns casos específicos de Portugal.
Este é o ingresso para Portugal do novo ano zodiacal e aqui podemos ver que temos Régulus no ascendente, uma estrela de grande magnitude positiva, o que é um indicador de um certo conforto. Contudo, Mercúrio e o Sol estão numa casa 8, uma casa de alguma ansiedade e, no caso do Sol, como vimos, sob tensão com Marte. O regente do governo, Vênus, não está numa posição assim tão má, apesar de estar na casa 8, quer dizer, por acaso até não está grande coisa, porque está em Carneiro, e temos Algol no meio céu, portanto, com certeza o governo não terá um ano assim tão tranquilo, ou não terá um ano tranquilo, seja por outros eventos climáticos ou outros temas. Contudo, outros indicadores sugerem que Portugal mesmo assim pode estar relativamente protegido em relação a muitos problemas. O grande rei, entre aspas, de Portugal, o Cristiano Ronaldo, uma personalidade mais famosa do país, vai ter um trânsito muito interessante, que é Saturno no meio do céu. Um trânsito normalmente associado a sucessos grandes e grande ambição e grande visibilidade mundial. E é normal que ele queira ainda expandir as suas ambições e ganhar mais e conquistar mais sucesso. Mas isto pode ser vivido também através dos seus projetos empresariais, não só através do seu sucesso pessoal nos jogos. Portanto, ele, à partida, a ambição vai estar mesmo redobrada. Contudo, este Saturno pode também trazer os temas financeiros do fisco espanhol, porque Saturno natal está na casa 8 em Escorpião, e de acentuar a vida íntima, porque Saturno vem da vida íntima de Ronaldo, será que ele quer concretizar mais algo na relação ou na família? O grande problema aqui o desafio é que Saturno faz muitas quadraturas a Marte, Vênus e o ascendente. Portanto, seria tudo maravilhoso não fosse estas quadraturas que podem, inclusivamente, dar algum desgaste físico, de muita pressão sobre Ronaldo, inclusivamente na altura do Mundial de 2018, em que Saturno fará uma quadratura ao ascendente. Portanto, não sabemos, espero que sim, mas por aqui não podemos ter um diagnóstico sobre, por exemplo, Portugal no ano 2018. Quem ganha campeonato? Como muitos de vocês sabem, eu gosto de fazer sempre alguma antevisão futebolística porque, embora não tenha grande interesse em termos espirituais, a maior parte dos noticiários e dos jornais presta mais atenção a este fenómeno do que qualquer outro. E, nesse sentido, esta pergunta que me fez uma benfiquista sobre quem seria o vencedor do Campeonato Nacional de 2018 dá indicações, porque aqui Júpiter representa o Benfica, está numa posição ótima, no meio céu. No entanto, o governante do troféu, regido pela Casa 10, que é Vênus, faz sem estilo aplicativo a Mercúrio, regente dos oponentes. O que significa que, a partir dos oponentes de Benfica, ganhariam ou ganharão o campeonato. Entre estes oponentes, qualquer um deles poderia ser, contudo, ou poderá ser, parece-me que faz mais sentido que Marte represente o Sporting, neste caso o governante da Casa 4, e por estar em Leão e num signo fixo, e porque o Sporting não mudou de treinador, enquanto que o Porto terá mudado de treinador, mudou de treinador, e porque, de certa maneira, foi o primeiro a conseguir chegar à liderança, e nesse sentido, dentro do mês e meio, e o ângulo que Vênus e Mercúrio formam é de 1,5 grau, portanto significa que, à partida, quem chegou primeiro é quem fica como primeiro no fim. Portanto, eu apontaria mais para o Porto, mas se o Sporting também for campeão, também não me espantaria. Portanto, para o plano nacional, e aqui vou usar outros argumentos que expus no meu livro Zodíaco de Portugal para fazer este diagnóstico. Crescimento do país enquanto destino turístico, berço de excelências, foco cultural, político e de inovação. Parece-me que sim, faz todo o sentido que o que vimos acontecer nos últimos tempos que se acentue também no mercado imobiliário. Particularmente relevante o evento Web Summit por se realizar este ano no ano de Mercúrio e poder trazer inovações mais significativas. A mesma centralidade aplica-se ao fenómeno de Centeno num ano de Terra em que há naturalmente mais mudanças na banca e dos mercados monetários e, portanto, no olho do furacão, aqui o nosso Ministro das Finanças, que supostamente trará para Portugal e para Lisboa as reuniões também, muitas delas do Eurogrupo. Mais atenção à saúde, tecnologia, energias e transportes e também, provavelmente, os temas do novo aeroporto, por ser um ano de Mercúrio. Ano talvez mais tranquilo para o governo, mas com desafios na mesma, e, eventualmente também relacionados com o clima. Mas, uma vez que já vivemos 2 milagres e temos esta tendência de crescimento de um quarto auge de Portugal,
não me admira que haja outros, entre aspas, milagres portugueses no ano 2018. E continuação do destaque de individualidades portuguesas no mundo também me faz sentido e de atração do país. Portanto, nesse sentido, 2018 poderá ser um ano de Mercúrio, de Terra, um ano com uma tendência de mais importância para a adaptação das novas tecnologias ao cotidiano, para se conseguirem materializar inovações, o que também pode ser bom em termos de ecologia e das energias renováveis. A inteligência artificial também pode estar em voga, mas sobretudo que as pessoas se tornem mais práticas e mais humildes e consigam decidir com mais eficiência a sua vida e com mais resultado e também mais amizade e humanismo, que é também uma coisa, um valor que se pede com Mercúrio. E, portanto, muito obrigado e feliz 2018 a todos.